Recuperar um pasto é muito mais barato e muito menos trabalhoso do que reformar esse mesmo pasto. Mas, afinal de contas, qual que é a diferença entre você recuperar e você reformar um pasto? Grande parte das fazendas, sejam elas grande, pequena ou média, elas foram abertas na década de 70, 80, 90 e por aí vai. E na realidade, como elas eram áreas nuas, a fertilidade e a disponibilidade de nutrientes nessas terras eram bem maiores, o que na época de nossos avós, bisavós, ou até mesmo mais recente de algum de nossos pais, mas esse fato fazia com que a terra produzisse mais capim, suportando ou cabendo mais gado. E depois dessas fazendas abertas, depois de alguns anos de exploração, a atividade de pecuária, que naquela época era menos desenvolvida do que ela é hoje, ainda aceitavam-se alguns erros, pois as margens eram tão altas que isso consertava vários negócios ruins ou aqueles negócios mal feitos. E depois de vários anos usando a mesma área, sem fazer qualquer tipo de reposição desses nutrientes, algumas áreas com mais de 20 ou 30 anos de uso ainda entregam uma boa capacidade de suporte de animais, porque essas áreas provavelmente são áreas melhores manejadas. Só que outras áreas não. Essas áreas provavelmente ficaram com a ideia de que esse solo tem a mesma força dos mesmos 20 ou 30 anos atrás. E sendo um pouco mais específico, algumas dessas fazendas aumentaram o seu volume de animais sem ter sido feito nenhum tipo de melhoria da terra. Então, é a partir daqui ou é a partir disso que se inicia o processo de degradação do solo. E se você tem a sua fazenda e está sempre vendendo animais, não compra ou não nascem outros animais para reposição, vai chegar uma hora que você não vai ter mais animais. Suponhamos que você tenha um estoque de nutrientes no solo de 20, 30 anos de uso. Você realmente acredita que esse estoque de nutrientes ele é o mesmo hoje? E isso às vezes vem sendo transferido entre gerações que sempre couberam esta ou aquela quantidade de animais e que agora precisa de caber a mesma quantidade que sempre coube. Isso ainda vem sendo estimulado pela redução da margem em relação a anos anteriores. O volume vem com uma forma de preencher essa margem. O que acontece? Como eu não ganho o mesmo dinheiro por boi, o que eu preciso de fazer para não ter queda do meu lucro ou do meu faturamento que seja. Eu preciso de compensar isso na quantidade de animais, eu preciso de aumentar o número de animais para não ter queda de lucro, para não ter queda, às vezes, de faturamento. Mas o que mudou de lá para cá? Não cabe o mesmo tanto de gado, a não ser que seja feita uma correção do solo. E as margens, o poder de compra, a relação de troca da arroba para cada insumo para produzir, elas diminuíram. E aqueles erros, aqueles negócios não tão bons assim, não são mais consertados pelo mercado. Ao contrário, agora essas barbeiradas, digamos assim, que você, que eu cometia, que eu cometo, o mercado te pune severamente e ele te cobra caro por isso. E o processo de recuperação, ele vem antes do processo de reforma. A diferença entre recuperar e reformar um pasto não é nada mais do que reformar requer todo o processo de preparo do solo novamente. Uma, duas, que seja grades, correção, adubação, nivelamento do solo, plantio, semente, tudo que geralmente esse pasto, né, que a gente fala que ele não tem capim, então esse pasto precisa de ser reformado.
E se ele não tem capim, não compensa você fazer qualquer tipo de tentativa de recuperá-lo, porque isso é um desperdício de dinheiro. A recuperação é uma fase que antecede a reforma. Nessa fase, ainda tem capim nesse pasto. Mas quanto de capim? Cerca de 4 a 6 plantas por metro quadrado. Eu já reformei, eu já consegui recuperar pastos com menos plantas por metro quadrado do que essa referência. Porém, o que a gente dá uma segurança, o que nos traz uma segurança maior, é justamente dentro desses parâmetros, de 4 a 6 plantas por metro quadrado. A recuperação é um estágio de degradação que ainda é possível recuperar o pasto sem precisar gastar com reforma, além do trabalho que isso vai te dar. O custo de uma recuperação de pasto pode variar de acordo com o grau de infestação de uma área, o tipo de plantas invasoras ou o tipo de planta daninha, né? As chamadas praga dura ou praga mole, grau de infestação que está relacionado ao número de plantas por metro quadrado e também a idade da planta. E levando isso em consideração, o custo de uma recuperação de pasto é em torno de 10 a 15% do custo de uma reforma. E essa operação de recuperar um pasto pode ser feita com diversas possibilidades. Pode ser feita ela com uma trapezonga, com um correntão, uma roçadeira, lâmina, aplicação de herbicida, aplicação em 100% da área, aplicação localizada, aplicação no toco e tem diversas outras alternativas aí pelo país, muita gente com boas ideias e boas práticas. E o mais importante de tudo isso é a sua conscientização de que antes de reformar, você pode recuperar, mas o ideal é que não seja preciso nenhum e nem o outro. Por quê? Lembra que eu te falei lá no início desse vídeo que as margens elas estão cada dia mais apertadas e o poder de compra, a relação de troca de arrobas por insumo está cada vez pior. E esse descuido faz com que a sua conta dentro da fazenda ela fique pior ainda, podendo comprometer todo um ano ou vários anos de trabalho duro. E quais são os erros cometidos na recuperação de um pasto? O primeiro erro é não identificar quais são as plantas invasoras que ocupam esse pasto. É através desse levantamento que você vai definir todo o cronograma de serviço, todos os tipos de máquina herbicida. É aqui que você analisa o paciente para propor o tratamento. E o segundo erro, não seguir a recomendação de dosagem dos insumos. Para uma boa eficácia e a melhor resposta do produto, é preciso respeitar a dosagem correta. O terceiro ponto é não fazer o manejo pós-limpeza, que às vezes a recuperação requer um tempo de veda maior ou uma adequação da taxa de lotação, para fazer com que o capim jogue a nosso favor, que ele nos ajude a controlar a planta invasora. E o quarto erro é fazer uma avaliação precoce ou errada do quadro e reformar um pasto passível de recuperação, a não ser que você queira realmente, de fato, fazer isso. E o quinto e o último erro é cometer o mesmo erro. Mais uma vez, degradar um pasto por falta de conhecimento, por falta de método. Não é preciso muita coisa para poder chegar à conclusão de qual é o caminho que o pasto está seguindo. Então, quando você faz esse acompanhamento, quando você tem esse diagnóstico antecipado, você previne o quê? Você previne erros de manejo, você previne prejuízos. Então, todas as boas práticas ou as más práticas que você realiza, que a sua equipe realiza no seu pasto, na sua fazenda, no dia a dia da fazenda, no dia a dia do manejo, vão refletir positivamente ou negativamente, não no desempenho, não só, né, no gado, não só na nutrição, mas principalmente no seu
bolso. Então, meu nome é Diego Arruda, eu sou o criador do canal da Nova Pecuária. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para você receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Manda esse conteúdo para aquele seu amigo que está precisando de uma ajudinha. A minha rede social é @diegoarruda.s. Coloca aqui também nos comentários as suas dúvidas que eu vou te responder. Aproveita também para você conhecer a comunidade da Nova Pecuária, é onde a gente trata de diversos temas sobre pecuária, sobre o dia a dia da pecuária. Eu vou deixar aqui para você da descrição desse vídeo o link para você acessar a nossa comunidade e também o link da minha aula grátis que a gente está falando sobre todo o processo de pecuária, todas as partes que compõem o processo produtivo de pecuária. Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.